Deputado, eu queria fazer uma pergunta aqui envolvendo duas questões, que é a influência que algumas autoridades públicas, como a senhora e como o próprio presidente Jair Bolsonaro, têm nas redes sociais sobre tudo que fala, e mais especificamente sobre uma polêmica recente que é sobre o trabalho infantil. O presidente falou lá numa live, né, sobre o trabalho infantil, que ele, quando era criança lá, pescava o cascudo e tal, mas depois falou que não ia fazer nenhum projeto de lei com relação a isso. E aí, logo na sequência, outras autoridades públicas endossaram esse discurso do presidente, dando alguns exemplos de trabalhos que faziam quando criança. Eu vi o tweet que a senhora fez, falando que vendia brigadeiro na escola, que não precisava, mas aquilo era algo que a tornava mais criativa, enfim, que era algo que a senhora gostava de fazer. Mas a gente sabe também que a realidade não é essa, quando a gente fala em trabalho infantil, que é uma realidade que tira crianças da escola, que tem problemas psicológicos. Como que você avaliou, né, essas críticas que recebeu com relação a esse tema e sobre tudo que vocês também colocam em redes sociais, que tem uma influência muito grande hoje na opinião pública? Maravilha. Gostei da pergunta, porque dá a oportunidade de falar sobre o tema. Ele né? é muito inteligente, deputado. Bom, em primeiro lugar, quando o presidente Bolsonaro falou a respeito do trabalho infantil, ele não estava fazendo nenhum tipo de apologia. Vamos tirar as crianças da escola para que elas trabalhem. Não é isso. Mas mostrando que crianças que trabalham, e essas crianças estão na escola, tá? Elas... é melhor que elas estejam trabalhando do que elas estejam, por exemplo, ociosas na rua, sendo drogadas. E ele fez uma crítica dizendo assim, que se hoje você vê o poder público, tá? Autoridades, Ministério Público, assistente social, vê criança sendo aviãozinho, sendo drogada, e não vê nenhuma gravidade nisso, a criança está lá usando crack, tudo bem. Agora, se a criança ajudar o pai no trabalho, essa criança tem que ser tirada do pai. E isso, deixa eu falar aqui, Edgar, não é brincadeira, não. Comparação isso não, deixa eu desenvolver a ideia, cara, mas olha só. Empobrece o debate fazer essa comparação que me parece esdrúxula. Deixa eu desenvolver a ideia. Porque a criança tem que estar na escola, claro, o presidente tem que dizer, não, eu vou dar escola para essa criança. Mas ele está cuidando disso. Ele tem que ser uma figura inspiradora, deputada. Mas ele está cuidando disso. E deixa eu te falar, porque eu falei por mim, até porque eu tuitei e fui muito mal interpretada. Ali, eu inclusive estava respondendo um tweet de uma amiga minha, juíza do trabalho, deixar bem claro, que falou que quando ela tinha 12 anos, ela pediu para o pai uma Olivete, ele deu uma Olivete, ela catava milho, escrevia e vendia coisas que ela fazia ali, coisas na Olivete. E ela me pediu, pô, Bia, dá um exemplo seu também, você já trabalhou em criança? Eu falei, o trabalho que eu fiz foi esse, coloquei ali. E foi super mal interpretado. Deixa eu dizer uma coisa, Edgar. Eu assisti um vídeo uma vez de um pai, pedreiro, tá? Mestre de obras, pedreiro, que pegou o filho dele e estava ensinando o filho dele a passar massa na parede e tal. Sabe o que aconteceu com esse pai? As autoridades passaram lá na casa dele e levaram o filho dele e disseram que iam tirar a guarda do pai sobre esse filho, porque ele estava ensinando o filho a trabalhar. Essa criança, ela estava na escola, só que o pai dele estava ensinando o ofício. E eu pergunto, o pai dele estava fazendo mal a essa criança? Hoje em dia, o que você vê são crianças abandonadas. Quando você tem um pai que está dedicado ao filho, ensinando o ofício, isso tem que ser louvado. Agora, essa criança, ela tem que estar na escola, ou ela tem que estar fazendo homeschooling, ela tem que estar fazendo ela tem que estar aprendendo, para que ela possa ter um futuro. Mas, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu sou totalmente contra, né, uma criança precisar trabalhar. Mas aí a culpa não é da criança, é da família, de toda a estrutura. É importante a senhora dizer isso, na verdade, deputada, porque quando a gente se fala de exemplos, como a senhora deu do pedreiro que ensinou o ofício ao filho, ou da senhora vendendo brigadeiro, a gente está falando de exceções a uma regra e a uma realidade muito mais pesada. A gente tem crianças que trabalham em carvoarias, por exemplo. Isso é terrível. E que perdem as impressões digitais de manipular carvão já quando crianças. Gente, quem é que pode defender isso? Ninguém está defendendo isso. Isso é um horror. Mas, deputada, quando a gente vê um presidente falando em trabalho infantil e não falando com propriedade sobre o assunto e nem discriminando nada, a gente tende a entender o que é trabalho infantil. Trabalho infantil, me desculpe, deputada, não é a senhora vender brigadeiro no recreio do colégio. Não, gente, eu estava falando disso, as pessoas é que mudaram o sentido do que eu falei, aí que tá. Então vamos lá. O que o presidente falou é que o trabalho, por exemplo, ele pescava, que não caiu o braço dele por causa disso, tá? Ele não ficou infeliz, pelo contrário. A gente veio de um mundo... Mas fazia porque queria, não porque precisava, não porque era obrigado. Mas é disso que nós estamos falando, porque hoje em dia, quando a criança quer trabalhar,
O Estado não deixa. Esse é que é o problema. Nós não estamos... Misturaram alhos com bugalhos. A gente tem que combater, sim, tá? A situação em que a criança vira uma escrava, é obrigada a trabalhar e não tem oportunidade na vida. Deputado, o Estado tem que falar que o nós trabalho temos da criança que combater. é a escola, é o estudo. Não é só não, gente. É brincar. Deputada, Mas não é só isso. A criança, ela tem o direito ao estudo, é um direito da criança, e ela tem o direito de trabalhar se ela quiser. Agora, não deixa a criança trabalhar. O deputado Kim Kataguiri, que foi citado aqui, ele tem um projeto de lei para que a criança possa trabalhar aos 14 anos, que isso não seja considerado errado. Eu defendo isso, que possa trabalhar, não que seja obrigado. Então Mas a já gente existem tem que projetos como o Menor entender. Aprendiz. Nesse caso, esses projetos, inclusive, já existem, já contemplam pessoas que vão estagiar ou tentar aprender uma profissão aos 16 anos. Mas o que a gente não pode é normalizar que uma criança priorize o trabalho o seu tempo de lazer, ao seu tempo de estudo, à sua formação como ser humano, deputada. Ninguém fez isso e eu não estou fazendo. Mas parece que a gente relativiza quando a gente diz isso, porque o presidente pescava, porque você vendia brigadeiro. Você me desculpe, eu ainda me preocupo muito com a criança que está trabalhando, obrigada, e abrindo mão de toda uma vida. Essas são preocupação de todos. O que a gente é contra é o Estado querer impedir que uma criança que está na escola, que está aprendendo, possa também trabalhar, tá? Te digo, não é o único caso, não é um caso isolado esse do pai que perdeu o seu filho porque estava ensinando seu ofício. Não é um caso isolado. Então nós temos que combater isso sim e dar o direito à criança que queira trabalhar de trabalhar. Por quê? Criança tem direito de se drogar e não tem direito de trabalhar? Então vamos mudar a realidade. Os responsáveis pelas crianças têm que cuidar do futuro delas. Não é isso que acontece. Também é uma distorção isso que você está falando. Não, essas comparações... mas é a mesma coisa. Olha, é a mesma coisa que vocês estão dizendo, que a gente está defendendo a criança que está lá, trabalhando em Carvarinho. Então vocês estão... Eu estou jogando na mesma moeda. Rua, olha a quantidade de crianças que não estão se drogando. Olha a quantidade de crianças que não estão trabalhando. As crianças têm direito, basicamente, a se construir como seres humanos. A estudar, a serem bem cuidadas, a serem respeitadas, a terem direito à saúde, educação, a brincar. Ela tem direito a tudo isso, crianças inclusive a trabalhar, se quiser. Drogas, por acaso, não tem os melhores Gente, vou falar uma coisa. Nos Estados Unidos e em outros países, meninos de 14 anos estão criando startups. E a gente está falando aqui de proibir crianças trabalhar. Eu estimulo. Se um menino de 14... Mas eu não estou falando, eu não estou defendendo que criança tem que pegar no pesado, gente. Eu estou dizendo que criança tem que ser livre para trabalhar se quiser, se ela tiver uma oportunidade boa e que não vai cair o braço de ninguém por causa disso. Agora, só um louco vai defender que criança vai trabalhar com carvão, perder digital. Ninguém está falando disso, e não foi isso que o presidente falou. Mas distorceram a fala dele. Daqui a pouco a gente vai ter crianças em escritórios, então. Ué, qual o problema? Criança em escritório. Criança indo em banco. Qual o problema? É que quando ela tá gastando tempo com essas atividades, deputada, ela não tá na escola se dedicando aos estudos. Não, a criança já... Eu tô ela não falando. tá brincando, que ela precisa do ócio, ela precisa da brincadeira lúdica para se desenvolver. Isso diz respeito à formação do ser humano, depois do cidadão. Quer dizer, a figura do presidente é uma figura inspiradora. A gente gostaria de ouvir, se a senhora me permite dizer, como cidadão, que o presidente dissesse: eu vou construir uma base de ensino que vai dar vazão a essas crianças que estão na droga, que estão tendo que trabalhar de uma forma obrigadas para complementar a renda da família. A gente vai dar escola para elas, para que eles tenham uma formação e melhorem o país como um todo. É uma visão a longo prazo. E deixa eu complementar uma coisa aqui, deputada. A senhora falou do caso do pedreiro, mas isso é importante de ser dito. Segundo o Conselho Tutelar de Parauapebas, porque esse caso ficou bem famoso, a notícia não procede de que o pai teve o filho tirado porque era pedreiro. Isso está, inclusive, no site G1, foi checada por eles. Ele pode não ter tido o filho tirado, mas ele foi ameaçado, que já é o suficiente. O Conselho Tutelar de Parauapebas, no Pará, nega. Mas ele teve essa ameaça. Pode não ter conseguido, até porque a reação nas redes foi violenta de pessoas em defesa desse pai, tá? Então, deputada, parabéns, fico feliz que as redes estão ajudado e o pai não perdeu. Às vezes as redes divulgam as coisas além do que são, né? Deputada Bia Kicis. Tava filmado, cara, tava lá. Deputada Bia Kicis, pelo PSL, deputada federal Bia Kicis com a gente aqui no Morning Show, conversando. Obrigado pela conversa, deputada, sorte para nós. Pois não, sorte para nós, teremos.